A gente começa por Brasília. O governo de Donald Trump anunciou nesta quarta-feira que vai restringir o acesso aos Estados Unidos a quem censurar americanos. Repórter Janaína Camelo chegando com as últimas informações. O ministro Alexandre de Moraes é citado como possível alvo. Boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho. Muito boa noite a você, Tiago, boa noite a todos que estão nos assistindo. Não, o ministro Alexandre de Moraes, ele não é citado, mas essa política aí, né, de restrição de vistos a autoridades estrangeiras, a líderes estrangeiros aí, que foi anunciada por Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano. Inclusive, ele fez esse anúncio ali pelas redes sociais, pelo antigo Twitter, pelo X, ele não cita o ministro, mas cita como exemplo a América Latina, onde teriam países aí que estariam violando ali direitos de liberdade de expressão contra cidadãos norte-americanos, né? Ele destaca que é uma política ali com relação a atentados contra cidadãos norte-americanos. E é também um anúncio que acontece logo depois, né, Tiago? Na semana passada, o secretário norte-americano, ele chegou a dizer que a Casa Branca está avaliando ali possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Ele disse isso quando ele foi questionado por um parlamentar republicano, que aqui, segundo o parlamentar, aqui no Brasil, poderia haver ali a prisão de um ex-presidente da República, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o parlamentar, em meio a uma perseguição política, ele citando ali a investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. E, Tiago, quem falou sobre esse assunto, sobre esse anúncio, essa decisão do governo de Donald Trump, foi o chanceler brasileiro, o ministro Mauro Vieira. Ele participou hoje de uma sessão, de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e ele falou o seguinte: ele disse que, sobretudo, o interesse nacional está em primeiro lugar. E ele falou também que a soberania de cada país é soberania de cada país conceder ou não visto. A gente vai ouvir esse trechinho da fala do ministro. A questão de conceder visto é uma questão única e exclusivamente da alçada do país que emite o visto, e acho até que por isso que é muito importante termos também um registro termos também uma exigência de vistos para muitos países, porque se precisa ter, sem dúvida nenhuma, um controle sobre as pessoas que entram. Mas isso é uma decisão do país. E nessa audiência, Tiago, o ministro ele foi questionado inclusive pelo deputado Márcio Van Hatten, que é do Novo, se ele tem tido contato com o Marco Rubio, porque a função de Marco Rubio, né, secretário de Estado norte-americano, é equivalente ali ao chanceler aqui no Brasil. E o ministro Mauro Vieira disse o seguinte, que conhece ele de longa data, de quando ele foi embaixador. Mauro Vieira foi embaixador em Washington pelo Brasil entre 2010 e 2015. Marco Rubio era senador e disse que esteve com ele em várias ocasiões, teve várias reuniões com ele. E disse o seguinte, que quando ele foi anunciado por Donald Trump para esse cargo de secretário de Estado, mandou uma carta para Marco Rubio dizendo que estava à disposição para tratar sobre assuntos de interesse do Brasil, mas que ele nunca recebeu um retorno dessa carta. E aí ele disse o seguinte, que não ter tido retorno, não ter conversado mais com Marco Rubio, não quer dizer que não haja diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos e que, pelo contrário, segundo o ministro, nós sempre, nas palavras dele, nós sempre mantivemos muitos contatos. Tiago. Pois é, a diplomacia brasileira se posicionando em relação a isso. Janaína Camelo, você volta daqui a pouquinho. Vou chamar já os nossos comentaristas. Quero dar boas-vindas de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, a nossa querida Dora Kramer. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Sempre muito bom contar com você aqui. O Cristiano Vilela com a gente também. E você já volta no meio desse furacão diplomático. O ministro Mauro Vieira resolveu esfriar um pouco essa discussão, mas o potencial disso ter uma questão diplomática, um incidente muito grande, envolvendo inclusive a Suprema Corte do Brasil, o potencial é grande. Bem-vinda, Dora Kramer. Boa noite para você. Obrigada, Tiago. Boa noite, Vilela, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, agora eu acho que a função da diplomacia é exatamente essa, é colocar panos frios, não quentes, né, nas questões, porque o ideal mesmo é que se reduza a temperatura dessa história, que não interessa a ninguém, nem para os Estados Unidos, viu? Que essa temperatura aumente. E
toda a avaliação que hoje se fez diante desse anúncio feito pelos Estados Unidos é que, se parar por aí, está muito aquém do que estava sendo esperado, porque quando o Marco Rubio citou o ministro Alexandre de Moraes para aquele deputado americano, então foi aí que a Corte brasileira resolveu reagir, abrindo inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Agora, essa reação, essa atitude, não sabemos ainda se o ministro Alexandre de Moraes estaria nessa lista, não sabemos se haverá uma lista ou se é o conceito todo colocado ali, ele cabe no caso das restrições que os Estados Unidos têm contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas se ficar só por aí, é como o ministro Mauro Vieira disse, a questão de concessão de visto é uma questão de cada país, de cada estado. Vamos ver se essa história não aumenta. Da parte da diplomacia brasileira, como a gente viu pelo posicionamento do embaixador, nosso chanceler, não há nenhum interesse de aumentar essa temperatura. Meu caro Cristiano Vilela, será que fica só por aí? Você que é da área da justiça, talvez tenha uma leitura um pouco mais ampla disso. O ministro Alexandre de Moraes não é citado, como a própria Janaína destacou. Mas e nas entrelinhas, meu caro Cristiano Vilela? Bem-vindo, boa noite. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora Kramer, sempre bom revê-la, e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, esse é um tema espinhoso que eu tenho a impressão que ele é um tema muito mais envolto a discursos políticos, discursos para a plateia, do que efetivamente algo concreto. Eu vejo pouca capacidade por parte dos Estados Unidos em implementar algum tipo de restrição que vá além dessas restrições menores de caráter administrativo, como, por exemplo, criar algum embaraço para obtenção de visto ou coisa desse tipo. Eu vejo que é mais possível, é mais forte a existência de um confronto de palavras, de algo que acabe dando realmente, botando gasolina para essas reações políticas que ambos os lados têm tido nos últimos tempos, do que efetivamente algo que possa representar algum tipo de retaliação mais severa em relação ao ministro Alexandre de Moraes ou ao Estado brasileiro. De todo modo, eu vou na linha realmente do que a Dora colocou sobre o chanceler Mauro Vieira. Para o Estado brasileiro, para o governo brasileiro, não interessa de modo algum botar mais gasolina nessa fogueira. O interessante é realmente fazer com que os ânimos eles esfriem para que se chegue a um bom termo que seja razoável para todos.